Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Pela Boa Vontade TV, você acompanha a partir de agora o programa Viver é Melhor, levando sempre saúde com espiritualidade ecumênica no fortalecimento do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo, para que tenhamos saúde integral todos os dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode ligar e participar, colocando o seu nome do seu familiar ou de um amigo na Sagrada Corrente Ecumênica, portanto universal, essa corrente ecumênica de preces da programação da Boa Vontade TV. O número é 0310 07 940. Por este telefone, você também pode mandar as suas dúvidas e sugestões para o programa. Ou acesse boavontade.com.br/TV e nos mande o seu e-mail. Hoje nós vamos falar sobre tipos de parto e conversaremos com o doutor Marcos Tadeu Garcia, mestre em obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, diretor da Clínica de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia do Hospital Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Doutor Marcos, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no programa Viver é Melhor. Eu que agradeço o convite novamente, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo e vamos discutir um assunto que está muito em pauta hoje. Para a gente começar esse bate-papo, doutor Marcos, hoje as famílias estão planejando mais uma gestação, esse início da família? Cada vez mais tem todo um planejamento de vida, embora muitos ainda... a gente vê uma condição, mesmo a nível de consultório, a nível de rede pública, de muitas gestações não planejadas. Mas hoje ainda, cada vez mais, nós estamos vendo uma gravidez planejada. Então, a gente fala de gravidez de 12 meses. Então, já o pré-natal começa 3 meses antes da própria gestação. Os cuidados tanto a nível de exercício, de vitaminas, de saber se você está bem antes de engravidar, as mulheres estão tendo esse cuidado cada vez mais. Aliás, tem um dado da ONU, a Organização das Nações Unidas, muito interessante. A população mundial, ela vem crescendo num ritmo, segundo a ONU, de 1,2%. Isso significa que aproximadamente 211 mil pessoas nasçam por dia. Isso daria uma média de quase 3 nascimentos por segundo ou 180 crianças nascendo por minuto no mundo. É um dado realmente interessante e daí a importância, de fato, da família se planejar e se preparar para a chegada desse novo membro. Sem dúvida. A gente, apesar que antigamente as famílias tinham mais filhos. Hoje nós temos o planejamento familiar. Então, hoje as mulheres planejam quantos filhos vão ter. Se você pegar 40, 50 anos atrás, as famílias tinham 4, 5, 6 filhos. Hoje, se você pegar principalmente as regiões mais centrais, mais urbanizadas, você vai ver um número de filhos menor. 1, 2 filhos. Certo. Dificilmente hoje, o menor número de casos vão ter o 3º filho. Certo. E a gente poderia perguntar assim, doutor, quais são os sintomas de que essa família vai crescer? Quais são os primeiros sinais de uma gravidez? A primeira coisa que uma mulher percebe na gravidez é a mama, a diferença das mamas. As mamas aumentam de volume, ficam mais sensíveis ao toque, mesmo ao toque no sutiã, ela já percebe que alguma coisa está acontecendo. Os enjoos são comuns também, são mais comuns no início da gestação, um pouco de azia. Muitas mulheres podem experimentar até, além do enjoo, os vômitos. Certo. Mas o mais comum é essa própria alteração mamária e depois também já vem o atraso menstrual, que é um dos mais importantes. É aquela questão, atrasou a menstruação, você já tem que pensar em gravidez. Se você atrasou a menstruação e sentiu que a mama está mais cheia, isso aumenta as possibilidades do diagnóstico de gravidez. Agora, uma vez que a mulher se encontra grávida, quais são as preocupações mais comuns de se ver num consultório, doutor? A preocupação principal é a saúde do bebê. Sempre as gestantes ficam
preocupadas se o neném está bem formado, se ele é perfeito. Demora um pouco até a personalizar essa gravidez. Então, existem alguns momentos que no comecinho da gravidez, a mulher tem os sintomas, mas ainda não tem aquela constatação da gravidez. Mesmo ela fazendo um exame de sangue, vendo um beta-HCG positivo, ela precisa mais alguma coisa. Então, a primeira ultrassonografia é uma forma de constatação da gravidez. Então, aquele ultrassom inicial que vai você faz... Vai tornar mais real, né? Exatamente. Entre 6 e 12 semanas, que é a melhor data para você fazer o primeiro ultrassom, mesmo morfológico com 12 semanas, que você... É aquele ultrassom que te dá a tranquilidade que o neném está bem, que ele está bem formado. Isso dá uma tranquilidade muito grande. Uma outra sensação muito prazerosa para a mulher, e ela consegue personalizar essa gravidez, constatar, é quando ela começa a perceber os movimentos do bebê. Ouvir o coração do bebê é muito bom. Sentir o bebê mexer é uma coisa que elas passam essa coisa muito boa, que começa com aquele tremor leve, em torno de 16, 18 semanas, e aí depois ela vai percebendo os movimentos mais fortes conforme o neném vai desenvolvendo. E quando chega a hora do parto, doutor, como que ela pode buscar ali a orientação? Ou as mulheres demonstram um maior desejo por um tipo específico de parto, buscam mais a recomendação médica? A gente vê hoje cada vez mais as mulheres procurando informação. Antes de engravidar, quanto mais informação, melhor. Quando ela começar o pré-natal, ela vai procurando mais ainda estreitar essa relação com as possibilidades do parto. E o Brasil tem uma característica um pouquinho complicada em relação à assistência ao parto. Cada vez mais nós temos um aumento da incidência de cesariana. Hoje nós temos na rede privada 88% de partos por via abdominal, por cesárea. No sistema público também vem aumentando bastante esse número, chegando a 40%. Então, no Brasil, hoje nós temos 52% de cesárea, que é um número que não é aceitável. Tanto que ele não é aceitável que a Agência Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, está tentando mudanças, e essas mudanças vêm de um pedido das mulheres. As mulheres estão na internet, as mulheres estão falando, conversando que elas não estão felizes com a forma de parir. Por que que elas estão questionando? Estão se informando e elas estão se movimentando, elas estão querendo ser ouvidas. Vou pedir licença um pouquinho para o Dr. Marcos, aqui presente hoje no programa Viver é Melhor, porque nós queremos falar também de um outro assunto muito importante quando falamos em família, que é o cuidado na educação, na instrução dos nossos filhos. E aí é importante levarmos em consideração fatores que muitas vezes acabam esquecidos pelas famílias. Hoje em dia é muito comum falar, né? Eu vou pôr meu filho ali na frente da televisão, a televisão cuida bem dele. Vou deixar o computador na mão dele e ele já aprende a tecnologia rapidinho, domina essa tecnologia. A tecnologia vai cuidar bem do meu filho. Ou então a gente manda para a escola, porque lá na escola o professor vai saber como educar essa criança. E nós, pais e responsáveis pela educação dessas crianças, quando responsáveis somos por educar uma criança, precisamos ter em mente isso, que valores, ensinamentos sobre aquilo que é correto, aquilo que é justo, sobre como assimilar o conteúdo que a televisão passa às nossas crianças, como elas compreendem aqueles jogos que elas estão buscando no seu computador. De que forma essa instrução que eles recebem na escola vai levá-los a ter uma vida digna, uma vida saudável e honrada, é parte do nosso compromisso. Por isso aqui eu quero dedicar a você e compartilhar com você um pensamento deste livro aqui. É o livro Sabedoria de Vida, livro de autoria do escritor Paiva Neto, onde ele nos fala sobre essa importância de levarmos a educação sempre com os auspícios da espiritualidade ecumênica, portanto, universal. Na página 41, ele assim nos ensina: educação e mundo espiritual. É nosso desejo que seja clarificado não somente o cérebro, mas também o coração, e jamais sejam esquecidas as ligações permanentes com o mundo espiritual. Para que essa sintonia persista para todo o sempre,
existe o exercício da prece. Prece que fortalece os pais na busca da melhor condução para a educação de seus filhos, afinal, criança não vem com manual de instrução. Nem sempre é fácil a gente saber lidar com os desafios que aparecem, né, na nossa família. Prece que é essencial a gente ensinar as crianças para que elas também, desde pequenas, possam se fortalecer e encontrar o amparo desse mundo espiritual que é expresso pelos nossos anjos da guarda, pelas almas benditas, pelos nuniprotetores, nunitutelares. Tantos são os nomes que hoje nós, como sociedade, encontramos para falar desses que estão sempre a serviço de Deus, nos amparando e fazendo com que nós possamos buscar uma vida melhor. Falaremos mais sobre este assunto aqui no programa Viver é Melhor de hoje.